Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Semeando Experiência, ao lado do meu grande amigo Leandro. Boa, Pablão. Como é que Tamo você tá, junto. Leandro? Agora, hoje foi um dia... Hoje foi hoje on tá demand. Exatamente, hoje está sendo um dia que nós estamos gravando on bastante. É isso aí. Estamos bastante felizes, né? É aquela coisa, você vai ver que o figurino é o mesmo, porque a verba é pequena, então a gente usa a mesma roupa, tá cheirosinho, tá? Mas tá tudo certo. Vai. E cada convidado é um convidado especial. Todos né? são. Todos são especiais, porque como a gente sempre enfatiza, é um projeto feito com muito carinho, com muito amor, é algo que a gente faz porque a gente quer deixar algo especial para a sociedade. E hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa, que é a Márcia Camposano. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, graças a Deus. Olá, Márcia, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Obrigado, Márcia, obrigado. Márcia, ela tem uma... Casa de repouso. Casa de repouso. Uma ILPI. Nossa casa é interessante. Eu né? acho esse termo mais bonito. Exatamente. Estava conversando sobre isso, né, Hoje Márcia? se usa mais esse termo, né? A gente Isso. teve a convidada... A Elza, né? a Que Elza. nos deu uma lição. Sim. Né? Muito, o episódio da Elza é fantástico. Um beijo, Elza. A Elza, ela é do Beijo. Instituto Velho Amigo. Instituto Velho Amigo. Tá. Bem especial. Ela trabalha no, ela ajudou, ela não fundou, né? Mas ela trabalha no Mas ela instituto. trabalha, ela que acaba... Ela organiza né? tudo. E é um instituto maravilhoso que cuida das pessoas mais velhas que não têm tanta condição. Exatamente. É um projeto muito lindo, muito lindo. E, puxa... Linda a história, é interessante que antes da gente começar, eu já vou conversando ali, a Márcia perguntou, já começou? Eu falei, não, a gente já tá... É só o aquecimento, é só o aquecimento, né? É o né? spoiler. Puxa, Márcia, eu sei que você vai se apresentar, mas com a apresentação, por que criar uma casa de repouso voltado só para mulheres? Se você quiser trazer a sua história um pouco, Márcia, do que a gente já conversou, Tá. pode trazer e você já traz também. É que porque geralmente mulheres... alguns outros lugares têm aquela apresentação mais formal, Sim. né? Sim. Mas a gente gosta de deixar o convidado à vontade, se auto-apresentar para você poder falar. História maravilhosa. Bate-papo. Exatamente. Informal. É isso aí. Não, isso é o que as pessoas gostam, né? Até inclusive de Verdade. E eu já sou seu amigo. Manda um beijo pra Carol. Carol, beijo grande, amor. Carol é minha sócia, querida. Maravilha. Carolina Gregório. Carolina Gregório. É um foguete. É um foguete, é isso aí. Muito respeitada. É isso aí. Então, a minha história na nossa casa, que é o nome da nossa casa, começou em 2007, né? Antes disso, já em 1900 e alguma coisa, eu, assim, um dia em casa, eu pensei, poxa, eu precisava fazer alguma coisa em prol, né, do próximo. Eu queria, que eu gostaria de fazer? Eu queria me doar. E aí foi que quando eu procurei um asilo, porque antigamente se falava em asilo, não se falava basicamente em casa de repouso, e hoje é ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, né? E aí eu fui nessa entidade, no Alto da Boa Vista, era uma entidade grande, com 120 pessoas mais ou menos, entre homens e mulheres, e eu fui lá querendo me colocar na cozinha, ajudar em alguma coisa. Não que eu goste de cozinhar, mas foi lá, era o que eu podia ser achar útil, no né? momento. Eu queria ser útil. Cheguei lá, tudo, eles falaram, olha, não dá para ir para a cozinha, tal, não sei o quê, mas você gosta de cantar? Aí eu falei assim, olha, eu canto debaixo do chuveiro, né? E, conclusão, comecei assim, cantando com os velhinhos, aí tinha o seu Elias, na época, me acompanhava, olha né, só. o violão, o seu Rubens, que essas pessoas nem sei se estão vivas, talvez não. O seu Rubens era uma pessoa que não tinha visão nenhuma, totalmente cego, e me acompanhava no pandeiro, e eu passei a ser a cantora lá desse asilo. Sim. Mas, junto a isso, eu também ajudava a dar comida na boquinha das vovós, na ala feminina. Sim. E levei teatro de fantoche, histórias que eu criei, né, de teatrinho, e incluí a minha filha, que era pequena na época, tinha seus 12 anos, e as outras amigas também na mesma faixa, e elas que faziam também o teatro, e assim foi crescendo cada vez mais o amor que eu tinha pelos idosos. Uhum. Porque eu vou muito assim,
do idoso à criança, com muita facilidade. Ah, que legal. As crianças me adoram porque eu sou palhaça, sou brincalhona, visto personagens. Que legal. Né? Lá na Casa de Repouso eu já fiz vários personagens. Que legal. Eu já me vesti de Mulher Gato, o meu funcionário era o Batman, e numa festa que eu fiz dos heróis, né, dos Sim. super-heróis. Então, assim, e eu me vi assim, e quando deu em 2007, assim, 2006, surgiu uma oportunidade de a gente comprar uma casa de repouso. Era uma casa térrea, pequena, não tinha atividades nem nada, e o dono da casa acabou até solicitando ao meu marido que ajudasse a vender o negócio. Ele já cuidava da casa já há uns 30 e tantos anos, Nossa. e ele estava cansado, estava com sérios problemas de saúde. Meu marido tentou vender, mas precisava fazer muitas reformas, tanto a parte elétrica, tudo. Aí ele pegou e falou: olha, Wilson, eu não quero mais anunciar para ninguém. Eu quero vender para você e para Marcinha, que era eu, né? Só que aí, falei, pô, só nós dois não dá, é muita coisa, não sei o quê. Ele conversou com o sócio dele, que era eles tinham quadras de futebol e de tênis, da Pro Esporte. Uhum. Eles tiveram várias unidades. Aí, Pablão, entrou na sua área agora. É. Você disse que é goleiro? Então, assim, e ele se interessou, que eu falei, puxa, Wilson, eu sempre quis ter um negócio, alguma coisa ligada com os idosos. Conversei com uma amiga minha também e começamos em 4 sócios por aí. Por que só para mulheres? Eu acho que, na minha visão, inclusive na época, e acho até hoje, era mais fácil trabalhar com o público feminino. Sim. Né? Eu não sei se porque eu sou muito assim, ai, não sei o que, mimimi, sabe, falo assim com muito jeitinho. Eu falei, não vai dar certo ficar com esse tratamento com uma pessoa, homem, né? Então, e eu achava mais fácil. Eu achava que elas teriam um pouquinho mais de liberdade, eu achava que elas teriam mais privacidade, então eu achei que seria mais fácil isso tudo. E as pessoas, os familiares, principalmente os homens, adoram, já gostaram na época e adoram essa opção de ser só mulheres. Acho que os homens têm aquela coisa de proteger a mamãe, Sim. não quer nenhum senhorzinho se aproximando. E assim a gente continuou desse jeito. Que Que legal. legal, hein? Que fantástico, né? E foi que a gente estava conversando, né? Foi através de um sentimento de servir, hein, Sim. Márcia? Que legal. Sim. Isso foi muito legal, isso que você trouxe. E eu até já imagino, até falei para Márcia, falei, Márcia, aqui vai ser algo que você vai gravar, que vai ficar para vocês lá no isso aí. Instituto, Muito e que bom, vocês podem obrigada. colocar ali diretamente no site. Obrigada. E é uma história muito inspiradora. Como que você hoje já enxerga, Márcia, o processo de envelhecimento hoje? Acho que de 2007 para o que você está vendo hoje. Como que você vê esse processo de envelhecer? Como que tá? Então, eu vejo que hoje as pessoas estão se preocupando um pouquinho mais com o envelhecimento, né? Existem mais cuidados, né? Uhum. Preocupação com a parte médica, preocupação com a parte de alimentação, e procuram também academias, né, para estarem assim em dia, né, com a saúde, a parte de estética. Então, hoje eu vejo que as pessoas estão vivendo mais, até por conta de medicina. Medicina né, avançou das muito, né? condições, As condições. Suplementos Suplemento, alimentares. vitaminas. Então, exatamente. Então, elas têm um monte de situações que acabam ajudando nessa parte, né? E eu falo assim, que hoje os jovens estão indo para mais para frente, né? Estão seguindo a vida, né? Estão seguindo a vida, exatamente. E a gente sempre fala aqui, né, Leandro, que a pirâmide se inverte muitas vezes, isso aí. né? Ah, A gente já tá, está já tá, né? invertida, Na verdade, ela já né? tá ali naquele meio, né? Querendo virar a ponta, né? Querendo... Exatamente. E aí aquela coisa, né? Eu vejo também Hum, mais informação, digamos assim. sim. Né? Mais então, informação pra nós, mais né? informação. Eu já vejo mais suplementação, Uhum, né? Sim. Suplementação para as pessoas mais idosas que precisa, né? Uma Sim. reposição proteica, uma reposição cálcio. A gente falou isso agora há pouco no outro podcast com o Dorão. Verdade, Uhum. o Dorão e a Carol. Dorão e Sim. com a Carol sobre a questão do exercício físico, né? Sim. Daquela coisa da pessoa estar movimentando,
né? Ela tem que se movimentar. Sim. Então, a questão da massa magra, dos membros inferiores. Então, assim, quando a gente trata desse assunto aqui, muitas pessoas falam assim, mas isso aí eu vou me preocupar lá na frente. Mas aí que tá. Se você se deixar para preocupar lá, não que você não possa, tá? Sim, é um livre-arbítrio, todo mundo pode fazer o que quiser. Exatamente. Né? E não que também existe um tempo certo de começar ou não. Mas quanto mais cedo você pensar nisso, mais qualidade de vida você vai ter. Sim. Né? Não que uma pessoa, quando chega numa idade mais avançada e fala assim, opa, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Fazendo poucas coisas, ela consegue melhorar. Sim. Mas imagina se ela tivesse um regramento já de antes. É verdade. Fica mais fácil você obter resultados muito mais fácil. Positivos, né? Exato. E eu imagino, assim, eu sei pela minha experiência com meus pais, Sim. né? Que dentro da sua instituição, você vai ver muitas situações, né? De pessoas com uma locomoção melhor, de locomoção pior. Sim, sim. E você precisa ali agregar nas atividades para que ela se movimente. Porque acho que a idade é isso. Você tem que se sentir útil, movimentar-se. Porque senão você se entrega. Tem que ter estímulo, tem que ter motivação. Perfeito, isso. Porque muitas vezes a família não vai dar essa motivação. Exatamente, às vezes a família eu, no meu caso, né, éramos em 5. Né? Mas tem família que é de 1. Exatamente. E esse 1 precisa trabalhar, precisa fazer as coisas dele. Exatamente. Então, assim, a pessoa também, ela precisa se preparar para ficar mais velha. Eu falo isso sempre, Pablo. É verdade. Com certeza, é uma tecla que eu bato. Aqui 3 falaram. A gente, nós, eu, você, o Vini, a gente precisa pensar em envelhecer. Como envelhecer melhor? Porque depois que chega lá é mais fácil você aceitar muitas situações. Você entender, olha, meu filho agora está numa outra fase. Mas eu tô aqui com o meu grupo aqui. Tô no meu grupo do dominó, do carteado, a gente está fazendo uma atividade física. Sim. Vão ter pessoas no bairro que vão estar na sua mesma idade, na sua faixa etária. E até trazer, Leandro, uma pergunta, algo que você trouxe que eu vou até trazer aqui. Márcia, em que momento que você acha que uma família deve começar a considerar uma casa de repouso? Então, o que a gente vê muito... tem pessoas que falam assim, minha mãe, ela tá morando comigo, ou tá morando sozinha, ainda tá se virando sozinha, mas ainda não tá na hora, a hora que chegar o momento, mas que momento é esse? Eu acho que uma pessoa que mora sozinha, que tenha lá os seus 80 anos, mais de 80 anos, porque o idoso é considerado idoso a partir de 60 anos, né? A partir de 60 Agora anos? Eu não sabia. Né? Parece que passou para 70, graças a Deus. Então, então tem essa questão. Só que a gente, quando tem... Eu estou com 68 anos, e eu com 68 anos eu moro só, né? Mas, então, me viro muito bem e tal. Mas tem pessoas que já têm uma série de problemas, né, de locomoção, ou então já começa a fazer pequenas confusões. Então, uma pessoa de 80 e tantos anos, 90, que mora sozinha, ela se põe em risco, a saúde dela, põe em risco a saúde dos vizinhos, se mora num prédio. Porque eu tive um caso de... Acabei de falar isso. Botaram fogo, 2 velhinhos, um casalzinho, botaram fogo no apartamento. Então, você imagina que coloca em risco até a vida dos outros, né? E as pessoas não têm ciência de que existe uma responsabilidade criminal e civil para isso, né? Perfeito. Porque qualquer coisa que aconteça é omissão, né? De você estar deixando um incapaz viver por si, né? Exato. E aí é aquela coisa, né? No meu caso, eu tive os meus pais, que eu precisei cuidar, né? E aí nessa coisa de lei, etc., entra isso também. Porque tem muitos filhos que acham que não é obrigação dele. Não é minha obrigação. É sim. O Estatuto do Idoso. Existe uma lei para isso. Existe uma lei. A lei precisa ser cumprida. Todos os filhos têm responsabilidade perante seus ascendentes. Ponto final. Exatamente. E tem a regra religiosa também. Quando a gente fala honrar pai e mãe, não é só pedir bênção. Honrar pai e mãe não é só falar bom dia, boa tarde, papai. Honrar pai e mãe é assisti-los em todos os aspectos. Porque, na verdade, por exemplo, né? Eu estou aqui já no caminho da idosa. Então, acho assim, também, só que muitas pessoas, né, da geração dos nossos pais e tudo mais, eles não têm muito essa consciência
nós não somos, assim, obrigados a viver a vida do outro. Né? Então, às vezes eu tenho senhorinhas que chegam lá e não, eu não quero dar problema para os meus filhos, Esse é o eles problema. têm a vida deles, eu não posso, eu não quero morar com ninguém, porque eles têm a vida deles e resolveram por si próprias virem para a casa de repouso. Eu acho isso maravilhoso. Eu conheço histórias assim também. Mas é conhece, difícil. É muito difícil. muito É difícil. 1 em 10. É 1 em 10, porque assim, na verdade, as pessoas idosas acabam sendo um pouquinho egoístas, né? Elas querem chegar naquele momento, elas querem só atenção. É isso que eu ia falar. Delas. Ainda tem a E questão aí- da necessidade de atenção, né? Exatamente. Ela fica muito carente, né? Mais carente do que era. Então, existe, às vezes, tem momentos que a gente vê que tem famílias que acabam se desentendendo, porque um concorda que a mãe vai para a casa de repouso, o outro não Isso. concorda. Porque também começa tem muito aquela preconceito, não sabe o que é, não vai preconceito, atrás. Aí, família que aí fala, tem, como? exato. E ainda Né? tem aquela questão, né? Às vezes essa pessoa que tá falando que, mas eu não concordo, mas também aquela pessoa que não quer dar nenhuma alternativa de ajudar. Sim, Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu não vivi tudo concorda, isso. mas também não põe a mão Eu vi na tudo massa. isso. Mas sabe quando que eu tomei a decisão? Eu contei aqui para eles aqui no convidado anterior. Quando o meu zelador, o zelador do meu pai, ligou Uhum. e falou assim, Leandro, os vizinhos estão reclamando com cheiro de gás. Olha aí. É Aí eu um falei perigo. assim, pode subir lá que você tem... Eu tinha esse cuidado de deixar a Uhum. chave. Ficava uma cuidadora com eles até às 11 horas. Só o período da noite que não ficava. Você vê, só nesse Certo? periodinho Só no período da noite. já fez uma arte. Aí ele subiu lá e desligou, porque eu já sabendo que Uhum. poderia acontecer algum problema, tanto com eles, não necessariamente com gás. Eu juro que assim, eu não pensei a questão do gás, mas eu pensei outras coisas, né? Uhum. Então eu falava, fica com uma chave, qualquer coisa você entra lá. Eu já deixava o cara com a chave, certo? E o cara me ligou e falou, tá com cheiro de gás. Ali eu falei, Meu gente, Deus. precisa ver um lugar, não tem como. É um Ou perigo. alguém vem morar com eles, Uhum. full time, ou então é isso aí que você falou. E aí Porque você tem responsabilidade pelos outros, né? E vai muito de acordo, né, Leandro? Que é uma das coisas que a gente ia falar. O que é possível fazer em casa e o que só uma equipe profissional pode oferecer. É isso. Tem coisas que não tem mais. Esses gatilhos que a gente tem que prestar atenção. Quando a idosa ou idoso, eu falo assim, eu cuido de senhoras, mas estamos falando Sim, aqui de modo aham. geral, né? Então, quando o idoso já começa a apresentar algumas confusões, às vezes já não sabe o valor do dinheiro, já começa a exato. dar de gorjeta R$300 É. pro E aí tem zelador a que foi compra- fazer um negocinho. A compra do afeto. Exatamente. Então, compra do começa afeto, a perder olha. a noção do Entendi. valor do dinheiro, começa a esquecer panela ligada, Hum. começa... A minha mãe, por exemplo, ela faleceu com 82 anos. Ela ficou na minha casa de repouso por um tempo, né? E porque ela também já começou a fazer pequenas confusões e tal. E, às vezes, os filhos, eles têm uma certa dificuldade de enxergar que aquela pessoa que foi a vida inteira, ela que proveu muitas coisas, ela que determinava muitas coisas, o filho, às vezes, tem dificuldade de enxergar que aquela pessoa não é mais aquela. A passagem do bastão. A passagem do bastão, exatamente. Então, eu passei por esse processo, por incrível que pareça. Ainda como dona de casa de repouso, eu também passei por esse processo. Então, a minha mãe começou, tá muito frio. Quando eu fui ver, ela estava colocando o aquecedor, né, de aquele aparelho aquecedor, Sim. dentro do box. Para ficar quentinho. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Aí eu falei, meu irmão, tira esse negócio daqui. Então, é um risco atrás do outro, né? Ou então, assim, a parte também de locomoção. Às vezes a pessoa não consegue ir no banheiro sozinha, não consegue tomar um banho sozinha, tem que ser supervisionada. E outra coisa, tem a questão da adaptação. Adaptação. O da- apartamento da casa. lá, eu tive que adaptar todo. Mesmo assim, Cara. chegou uma hora que, por exemplo, os suportes Sim, no corredor, no banheiro, você tem que adaptar um monte de coisa. sim. E chega uma hora que mesmo as adaptações não são Não suficientes. são mais Não é suficientes. suficiente, Por, né? por exemplo, o degrauzinho do box. É. Negócio simples. Por isso É que tem um- muito lugar, muitas casas de cuidado,
que o chão é liso, principalmente liso, eles não tem permitem nada. mesmo. A vigilância, inclusive, Tem nada. não permite. Não Tapete, permite. Box. não permite box, cortininha, nada. E aí foi uma Porque coisa, tudo né? é um Foi uma risco. coisa engraçada, né? Onde meus pais ficaram, era uma suíte só pra eles, né? Sim. E o banheiro não tinha nada. É. Aí chegavam as pessoas, mas não tem um box aqui. Aí você olhava assim de lado, falava assim, tá bom. Quer dizer, a pessoa tá fora de uma realidade. Não, muita Então, gente assim, nem tem ideia, não tem ideia. do que é cuidar do idoso. Não tem, e né? não quer ter. E não A quer diferença é essa. ter. É verdade. Ela É. não tem, não É. quer ter, e é mais fácil criticar, porque é mais fácil. Qual que é a sua autodefesa? Para muitos. É a crítica. É a crítica, né? Ponto. É. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. E aí, nesse processo, né, Márcia, é um processo importante que a nossa casa precisa acolher essa família nesse processo. Sim. Quais são os conselhos? Como que vocês têm conversado quando chega nessa situação, né? Como tem sido o trabalho? Aham. Nós temos assim que ter assim um envolvimento, o tratamento tem que ser bem psicológico mesmo, uma conversa, sabe, de irmão para irmão, porque, olha, eu recebo pessoas lá, homens que choram, Sério, mulheres que choram, homens que choram, e fica com aquele remorso, aquela coisa. Então a gente tem que desmistificar tudo isso, né? E provar que numa casa de repouso, não falo da minha, existem boas casas, né? Existem outras que não tanto, infelizmente, Sim. até por questões de falta de ajuda do próprio governo, porque eu acho que o governo deveria olhar para essas instituições que cuidam dos idosos, uma vez que eles não cuidam como deveriam cuidar, eles deveriam melhorar, dar algum subsídio, impostos mais baratos, alguma coisa que pudesse até ajudar que outras casas surgissem, porque o Brasil está envelhecendo, daqui a pouco vai ter os casais que hoje casam. O mundo está envelhecendo, né, Márcia? Márcia? O mundo está envelhecendo, o mundo tá né? envelhecendo, e o Brasil está, acho que, em terceiro lugar. Nossa, né? em terceiro lugar, Márcia? Então, é uma coisa assim. Então, a gente vai conversando, explicando. No começo existe muita resistência, a preconceitos. adaptação, aquele preconceito. As famílias chegam até a tratar a gente meio que mal. Rispidamente, assim, ríspida, né? Porque, como ele diz, você que vai cuidar, por que eu não estou cuidando? Sabe assim? Nossa, mas sério, aquela coisa, Márcia? é aquela coisa do que... Fica aquele sentimento de que não... então eu não tô conseguindo, sabe assim? Exatamente. Então, mas não é, gente. Presta atenção, não é isso. Ó, eu vou te dar um outro exemplo meu, tá? Eu, com tudo que uma coisa simples, assim, vamos supor, posicionar a sua mãe na cama. Sim. Certo? Então, pois é. Eu sempre achei que eu tava fazendo muito bem feito, como filho. Ia lá, arrumava, não sei o quê. Quando eu vi fazerem os profissionais, falei, gente, eu tô fazendo tudo errado. Exatamente. Eu tô machucando a minha mãe, porque eu tô fazendo errado. E se machucando também, porque você também tá fazendo força, excesso de carga, não sei o quê. Problemas na sua coluna, né? Então, assim, sim, eu visitei diversos lugares horrorosos. Que eu falei assim, gente, não é possível que o negócio desse tá aberto. Eu juro pra você. Mas eu visitei muitos lugares decentes, corretos, com pessoas boas, certo? Também concordo plenamente sobre a questão política. Toda vez a gente trata desse assunto aqui. Tratamos agora, recente. Você vê que é algo rever isso, preeminente, né? Que alguém consiga ter a sensibilidade e a vontade de defender os direitos dessas pessoas. Né? Infelizmente, vou te falar, até hoje, eu oro todos os dias para que eu encontre alguém que eu consiga, por exemplo, eu tenho uma lista de pautas públicas, de pesquisas que eu fiz, de coisas que eu acho que merece atenção, de convidados que dão dicas, mas até hoje eu não encontrei uma pessoa decente para que defendesse essa pauta. Essa causa aí, né? Certo? Porque sempre vem a questão financeira, né? Porque então idoso não é importante porque não traz recursos. E não é isso, gente. A nossa população ela vai ser 30% de idosos até 2030. Verdade. 2030, 2040, 2050 vão ser 30%. Hoje nós temos toda essa dificuldade sendo 10, 11% de idosos. Você imagina um terço da população. Você sabe o que é um terço? Um terço da população vai estar nessa idade. Pelo amor, né? E a previdência, calçamento, calçamento, atividades, sistema de saúde. atenção, sistema de saúde.
Tá preparado? Não tá. Não E tá. o que nós estamos fazendo para se Exatamente. preparar para isso? Exatamente. As finanças estão em ordem? Como é que tá? É caríssimo você ter um Verdade. lugar para ser cuidado. O idoso não é barato você cuidar de um idoso. Não é barato, né, Márcia? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a nossa casa lá, eu tenho 23 suítes, né? Entre individuais, duplas e triplas, todas suítes, né? Temos a cozinha interna, né? Nossa comida não é de fora. Tenho muitos profissionais, eu tenho quase 50 profissionais ali dentro da nossa casa, entre pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, pessoal administrativo, e nesse processo de receber a família, eles veem que a nossa casa é muito organizada, uma casa limpa, higienizada, você não sente um cheirinho de xixi, sabe? Todo mundo fala, nossa, Márcia, eu fico besta de ver como é tudo tão limpinho, porque isso também é um grande fator que as famílias prestam atenção. A higiene, né? O asseio. E o que ajuda muito, assim, o jeito que a gente chega nas pessoas, as pessoas enxergam através da nossa fala, do nosso olhar, enxergam verdade. Né? Nós somos muito transparentes. E eu, assim, por sorte, eu tenho uma assistente que ela é formada em assistente social. Legal. E ela tem muito jeito para lidar com as vovós, com os familiares, as pessoas adoram ela. Então, é tudo uma maneira de como você vai abordar o assunto com a família. E hoje, eu posso te dizer com toda certeza, nós nos tornamos uma grande família. Né? Os familiares e nós, já está tudo misturado, somos todos família. Que legal, é que muito legal. gostoso. E você vê a pessoa falar, Márcia, como eu estou aliviada da minha mãe estar aqui, minha mãe é bem cuidada, ela está feliz e não sei o quê. Isso não tem dinheiro que pague, né? E essa irmandade hoje também, Márcia, que é essa convivência social e o afeto entre elas, acaba sendo uma irmandade, né? Sim. Elas acabam se dando super bem. Como que você acha que esse convívio entre elas fortalece, né? E sabe, Pablo, tem uma outra questão. E hoje, isso é o interessante. Qual que é o papel da convivência social entre elas, né? Essa irmandade, como isso ajuda, né? O Leandro até porque citou, né, Leandro? Eles estão na mesma situação, certo. né? Então é muito mais fácil você ser colaborativo com quem está na mesma situação. É muito difícil você, por exemplo, estar na sua casa, seu filho está num outro momento de vida, o seu neto, e ali pelo menos o que eu sinto. Se você tiver uma recepção, né, recepcionar, né, essa fase da sua vida, você entender a fase que você está, por isso que é importante a gente sempre trabalhar isso desde novo. Porque se você respeitar o seu envelhecimento, é muito mais fácil você querer estar ali. Eu falo isso, sabe o que eu falo pro meu... Isso aqui é público e está gravado e é o que eu estou falando. Eu falo para os meus filhos o seguinte, filhos, seguinte, não fiquem no dilema. Não tem que ter dilema. Papai e mamãe vai chegar uma hora que vocês vão precisá-lo colocar num lugar que o papai e mamãe precisa ficar bem cuidado. Exatamente. E tudo certo, filho. Sem pode ser que eu vá dramas. reclamar, pode ser, mas é parte do papai que reclama até hoje. Mas assim, pode fazer tranquilamente. Eu só quero um lugar, isso eles sabem que eu falo e se precisar eu faço testamento e tudo. Eu quero só um lugar que eu possa mexer com planta. Minhas plantinhas. Eu gosto de plantar, eu adoro plantar. E a Kelly adora orquídea. Então tem que ser um lugar que tem jardim. Só isso. Se tiver isso aí, meu filho, tiver um gamão, temos ali fala mais. de 2 a 3 atividades diárias. Desde maestrina, que vai tocar piano 2 vezes na semana. Tem um maestro que toca todos os sábados teclado com elas e dançam. Tenho várias coisas, né? Tem oficina de memória, tem educação física, fisioterapia em grupo, e tem os jogos, bingo, né? Os jogos lúdicos. Eu inclusive, comprei o Uno. Vocês conhecem o jogo Uno? Sim. Gente, eu adoro aquele jogo. Eu comprei uns 4 jogos para fazer, mas eu falei, quando que a gente vai jogar isso aqui? Achei que não ia conseguir nunca. Eu pensei, vamos colocar uma mesinha de 4 e vou jogar aquele joguinho com elas 4. Hoje, eu tenho uma mesa, te juro por Deus, a gente junta as mesas, dá uma mesa deste tamanho, sinceramente. Uma mesa enorme, sentam várias vovós,
com Alzheimer, totalmente lúcidas, e jogam Uno. Porque eu tenho Quando joga pessoa que aquela eu compre contratei, 4 cartas, ali sai briga é entre... uma graça. Eu nunca vi uma pessoa que tem tanta boa vontade, né, fazer esse jogo com as vovós. Ela vai com aquele bolo que tem que comprar carta, vai para cá, volta para lá. Quem tem uma carta vermelha? Não, Elas têm que ficar ligadas na cor, elas têm que ficar que ligadas legal. no número, né? Às vezes elas fazem confusão. Só não tem carta vermelha, tem certeza? Aí ela olha, tenho, tá aqui. Mas elas adoram, elas querem jogar uma atrás da outra. Olha aí, Uno, patrocina a nossa casa aqui. É isso aí, ó. Faça um corte. E elas não ganham nada com isso, porque no bingo, Sim, elas adoram, mas elas ganham, né? sim. Porque eu sempre compro Tem alguma coisinha, né? essas coisas, brinquinho, O pulseirinha, binguinho. colarzinho. O Então binguinho elas gostam de meu. jogar para ganhar. Legal. Eu quero. Mas o Uno não. Então elas estão trabalhando isso aqui. É. E aí eu inventei no meio do Uno, tem umas cartas aqui, tem uns balõezinhos para fazer não sei o quê, que eu inventei, eu já escrevi que elas têm que imitar alguns animais. Que legal. Então chega lá, a fulana Top quer que isso você aí. imita um peru. Vai, dona Penha, imita esse peru. E ela, glu, 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 glu. Aí fica aquela. Excelente. Olha, é uma farra. É um barato, É uma né? farra. E você vê isso, esse tipo de Que legal. conexão, de interação, né? Como que ela vai ter sozinha em casa? Não tem Não esse tem. estímulo. Não tem o Tem estímulo. briga, tem discussão? Tem. Tem briga. Lógico. Tem, A não tem outra só sentou, arco-íris, não, né? é você que vai sentar aqui, é a fulana de tal. Vixe. Aí começa a montar aquelas panelinhas e a Nossa. gente tem que ter... Meu, é Mas isso igual também é escola, saudável. negão. É igual a É escola. E se tivesse meninos lá, era outro problema, né? Oh, meu Deus do céu, Era aí ia outro ser problema. terrível. Eu Ah, sei que porque eu passei umas divertido. histórias com meu pai que eu vou te falar. Não vou nem Existe comentar. vovôs danadinhos, né? Não, e outra, e eles. Existe vovós danadinhas Exato. também. E tem aquela questão também do cérebro, Tá. do cognitivo. Às vezes tá Perdem voltando. o filtro. E às vezes tá voltando outras Perdem. fases da vida. Então, né? Tem toda essa história. Perdem meu, completamente o filtro. Tem gente que fala assim, contar. Márcia, minha mãe nunca falou um palavrão. Eu falei, pois é, agora ela Nossa, fala. Ficou tudo agora grudado. fala. Não é normal da vida. E a É isso estrutura da casa, né? Da nossa casa, Marcia, Uhum. o que além da estrutura física, o que faz a nossa casa ser um lugar assim tão especial, além de tudo isso que você trouxe? O que você sente que faz com que seja um lugar muito agradável a todos? Então, a nossa casa tem uma estrutura muito boa. É uma casa de médio e alto padrão, né? E, então, ela tem uma estrutura muito bacana, tudo muito bem planejado, uma casa bonita. Agora, o que nos traz mesmo para essa de sermos especiais, inclusive nós temos assim um reconhecimento muito grande no mercado, né? Porque nós fazemos às vezes pesquisas para saber de onde que vem o nosso cliente, se é pelo Google, pela internet, se é indicação, e a maioria é passagem ou indicação. A maioria é indicação. Então não tem mas coisa é o boca a melhor, boca, né? É o boca a boca. Porque tem gente que fala, olha, minha mãe já ficou ali, a casa é maravilhosa, aí a pessoa vem e uma indica para outra. Então, assim, é o jeito que nós cuidamos, é o jeito que nós tratamos não só os familiares, mas as senhorinhas também, né? Entendi. Há pessoas que vêm visitar a nossa casa pela primeira vez e fala, gente, tem uma energia nessa casa. Boa. Eu vejo amor nas paredes. Que legal, Outro nossa. dia eu ouvi isso. E essa semana eu fiquei arrepiada, porque essa semana entraram, quase que juntas, 3 senhoras. Né? Uma entrou um dia, está 3 dias lá, a outra está 2, a outra chegou ontem. E o filho delas, de uma delas, ele falou, Márcia, a mãe dele é casada, ainda existe o pai. E aí o pai que resolveu um dia, não tem mais como cuidar dela, ele está melhor que ela, não tem como cuidar, eu quero começar a procurar um lugar. Ele foi em vários lugares, foi numa outra instituição muito boa, só que ele ficou deprimido de passar por tudo aquilo. O filho me contando, ele falou, Márcia, quando meu pai entrou aqui na minha casa, na nossa casa, e ele estava junto, aí ele falou assim, filho, é aqui que a sua mãe merece ficar. Isso é muito Aí ele especial. falou, eu estou vendo que aqui existe a luz de Jesus. Gente, olha, eu fico arrepiada. Que legal, porque é que verdade, especial. ele Mas me deu esse depoimento. Você sabe, Pablo, que quando eu e com a minha irmã Fátima, a gente foi procurar. Quando a gente viu que precisava, Uhum. a gente foi procurar.
E tinha lugares que a gente entrava e não tinha um bom espírito, assim, não tinha uma boa energia. É. Aí você falava, não, aqui não. Eu olhava pra fora, não, aqui de jeito nenhum. Trabalharam, assim, sei lá, 60 anos na vida deles. Meu pai foi feirante por 60 anos, 50 e tantos anos. Olha só. Eu falei, eu não vou. Trabalhou demais, de segunda a segunda, sol, chuva, frio. Tem que, pelo menos agora, tem que ter uma dignidade, né? Sim. Então tinha lugares que eu ia que realmente eu olhava assim e falava, sem chance. É. Tanto que aonde eles ficaram, eu senti essa energia. Nossa. Exatamente. De um local digno, problemas sempre vão ter, porque... Sim. E você nós sabe o que eu acho? Você sabe o que eu acho? De jeito nenhum. Não, mas você sabe o que eu acho engraçado? É que assim, aí é tudo ser humano, é muito complicado, né? A gente é um negócio complicado. Então, assim, quando tá nas suas casas, não tem problema? O cuidador não falta, você precisa pôr alguém de emergência, Sim. acaba a comida, você precisa sair correndo para comprar, ou o remédio acabou, gente, precisa comprar o remédio. Acontece. Agora, lógico que quando você está assistido, a probabilidade disso acontecer é menor. É menor. Mas isso não quer dizer Mas ainda que eventualmente não vai acontecer. Ocorre coisas. Né? Então, Ocorrem assim, coisas. e outra, até porque você falou que tem 50 colaboradores. Mais ou menos. Mais ou 40 menos, e certo? poucos, Uhum. Tá. São 40 pessoas, seres humanos que têm problemas. Exatamente. Perfeito? O ônibus quebra, o carro quebra. E aí? Como então, que assim, você vai controlar tudo? exatamente. qual que é a vantagem de Muito uma difícil. casa como a sua? É que eu tenho certeza que se falta um, tem o outro. Isso. É mais fácil. Exatamente. A gente contrata No meu caso, uma extra, né? Olha, tô precisando de alguém. No meu caso é muito mais difícil. Cara, era um trabalho. Ó, não veio a fulana. Cara, eram umas 50 ligações pra você achar alguém. Nossa. Caramba, assim, isso é verdade. difícil. Então as pessoas não podem esquecer disso. Então a gente tem que também... e assim, não tem certo ou errado. É momento. Sim. Tem pessoas que estão no momento de ficar na casa. Perfeito. Sim. Porque também a gente sabe que quando eles têm mudanças, tem os rebaixamentos. Sim. A gente sabe disso. Ficar mudando toda hora. o idoso, né? Certo? Mas existem os momentos certos. Exatamente. E cada um vai sentir o seu. O que eu só digo é o seguinte: cuidado com as críticas. Cuidado com o dedinho apontado. Só isso. E como que é esse tipo de relação, até que nem o Leandro mesmo trouxe, que você constrói? Como que você escolhe os colaboradores, a equipe para trabalhar com você? Acaba tendo uma rotatividade? Como que funciona, Márcia? A rotatividade existe. Existe? Né? Existe. Eu tenho funcionárias que estão lá há 10 anos. Maravilha. Parabenizamos, demos uma lembrança para a menina que fez 10 anos, tem uma outra que vai fazer também 10 anos. Legal. Mas o que está acontecendo hoje de maneira geral? Em todos os setores, seja escritório, né, seja qualquer lugar. Os jovens de hoje, nem todos, né, lógico, tem suas exceções, mas as pessoas parecem que não estão querendo trabalhar, sabe? Não estão querendo ter compromisso. Não querem chefe, não querem alguém mandando, dando ordens. Então, assim, o que a gente se apega agora mais numa seleção é a gente ver realmente se aquela pessoa é realmente compromissada. Uma coisa que nos chama muito atenção, talvez isso não seja exatamente o foco, mas a gente vai por aí. Me chama muito atenção um currículo que venha parar em nossas mãos, que a pessoa trabalha 2 meses, 2 meses, 2 meses, 3 meses, 2 meses. Alguma coisa está errada, não é possível que vai ficar mudando tanto, né? Então, isso é uma preocupação. E a gente procura ter pessoas que tenham uma vivência, e principalmente em casa de repouso. Porque às vezes vem uma técnica ou vem uma enfermeira que trabalhou não sei quantos anos em hospital. O hospital é outra realidade, né? Tem uma outro tratamento, né? É outro tratamento, é outra coisa. A casa de repouso é completamente diferente. E a gente tem que perceber se a pessoa tem carinho com os idosos, como é que é esse relacionamento, né? Porque o idoso, ele quer só atenção, ele quer carinho, ele quer amor. Você sabendo dar amor, carinho, respeito e dignidade, é o que eles querem. É isso. Né? É o que eles querem. É atenção, né? Exatamente. No fundo é atenção. E aí aquela coisa, às vezes a família, ela tá numa fase de vida que não consegue dar essa atenção. E assim, pessoal, tudo bem. Tipo, a gente precisa entender isso também, né?
Só que Todo mundo assim, precisa exato, trabalhar, só que o que né? acontece? Tem que ter o cuidado. É o que eu falo assim, a questão é o cuidado, né? Se eu não posso, alguém tem que cuidar. Alguém vai Uhum. cuidar. Esse é o ponto. Exatamente. O que você não pode ser é negligente. É, Negligenciar os seus pais. Essa é a questão. exatamente. Se você não pode cuidar 2 horas, você pode cuidar 1, você pode ir aos Isso, finais de semana. É isso. É fazer uma programação de que você tem que entender que você tem uma pessoa que depende de você. Exatamente. E você precisa cuidar. Porque quando você era bebezinho, via de regra, Uhum. ele cuidou de você. Então, é uma troca, gente. Sim. É uma troca. A vida é isso. Entendeu? E tem alguma história marcante que você gostaria de compartilhar assim, Márcia, que você pode? Algo que chamou talvez muita atenção pra você? Tá. Pode Que ser tá- uma história de uma Pode, senhorinha? Porque pode. gente, tem dias, olha, a gente trabalha muito, é difícil, é um trabalho que te exige muito, né? Às vezes eu saio de lá assim arrastada, mas te dá muito retorno, é muito retorno, muito gratificante, né? especial. Eu amo trabalhar com elas. E às vezes tem histórias engraçadas, porque eu tenho uma senhorinha, ela tem 103 anos. Eu tenho 4 Nossa. centenárias na casa. Nossa. Eu tenho 2 de 102, Uau. uma de 100 e essa que tem 103, que vai fazer domingo Mas agora, 104 anos. vamos combinar, né? A Lúcidas. mulher sem o homem do lado enchendo o saco eu vive acho mais, que é por né? isso que ela vive mais. E ela vai fazer 104 anos. Bonito e legal assim, só a Kelly tem. Então, assim, ela vai fazer 104 anos agora, domingo. E ela fica, né? Ela é muito religiosa, ela está sempre com a Bíblia, com os livrinhos, lendo muito. Foi professora. Olha que legal. No tempo que ela era mocinha, que foi professora, ela ia para a escola a cavalo. Ela ia a Nossa, cavalo. Então, ela tem que da muitas hora. histórias interessantíssimas. Aí chegou um belo dia, ela estava assim, em pezinha, andando, caminhando, porque ela anda para lá, anda para cá. Estava caminhando, aí ela deu uma balançada assim, e aí uma percebeu já, opa, correu para socorrer, ela deu uma desmaiada. Acho que a pressão dela deve ter caído. Uma desfalecida, e né? ela deu uma desfalecida, levaram ela para o leito, né? Deixaram ela na caminha e tal. Logo ela voltou. Mas aí as meninas já começaram a entrar no choro. Não, porque agora ela não pode ir. Porque não sei o quê. Ela é a nossa mascotinha. Ela é desse tamanho. Aí não sei o quê, não sei o que lá. Aí foram até na sala, na minha sala, chegaram, Daniela, vem se despedir dela, porque ela acho que ela vai, porque ela hora ela acordou, ela ficava assim, Jesus, vem me buscar, Jesus. Ela ficava, vem de Jesus. Às vezes ela pede pra gente, fala com Jesus, fala pra ele vir me buscar. O que eu tô fazendo aqui com 103 anos? Nossa, ela fala isso. Aí nesse dia ela chegou pra mim e falou assim, Márcia, eu fui lá pra cima e voltei. Ela falou, né? Daqui a pouco ela foi pra cima e falei, porque nem Jesus quer a senhora lá. A senhora tem muita coisa para fazer aqui, muita lenha para queimar. Então eu brinco Foi e com voltou, ela. tem Mas, alguma gente, missão, né? Ela é muito engraçada. Que ela legal. sai com cada história, a gente se diverte. Mas você sabe o que eu falo às vezes? Isso eu aprendi muito com meus pais também. Eu aprendi muitas coisas com eles, principalmente nessa fase mais complicada, né? Uhum. Mas uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: às vezes não é nós que temos que aprender. Às vezes a gente está aqui no tempo e é alguém do entorno que precisa aprender. Exatamente. E a gente fica um tempo a mais. Interessante. Porque Então ela não é um não é, exemplo não é, de vida. não é muito ela, Uhum. né? Tipo, Jesus vem. Às vezes o Jesus fala assim: olha, alguém vai aprender com você aí ainda. Você precisa Ela ficar tem um tempinho muito, mais aí. Nossa. Eu tenho certeza. Exatamente. Certeza disso. Nossa. E que conselho você daria para as famílias, né, que são em dúvida do que fazer nesse momento hoje, né? Esse dilema, né? Esse dilema, né? Essa situação, porque Que é muitas difícil, famílias aqui têm esse dilema, né? Ainda existe muito preconceito, né? Não é a cultura do Brasil, porque fora, Estados Unidos e outros países, já é comum. Chega uma certa idade, até logo, estou indo para uma casa de repouso, vou morar lá e acabou. Assim como também os filhos já chegam a 16, 18 anos, tchau papai, mamãe, vou indo, vou cuidar da minha vida. Aqui não, os filhos vão ficando na casa até... e vai, né? Ou então culturalmente, casa, né? Terminou o casamento, para onde que eles voltam? Para casa da mamãe. Então, lá fora não tem isso. O brasileiro é muito arraigado a essas coisas, É né? a bolha, né? Quer pôr dentro da bolha e não tira Exatamente. mais, né? Agora, o conselho que eu dou é
afastar da cabeça essa coisa de ficar preso e olhar mais do que é melhor para a mãe, qual é a qualidade de vida que ela vai ter dentro da casa dela, sozinha, ou até na casa do filho, em frente a uma televisão, só vendo coisas ruins, ou do lado de uma cuidadora ou cuidador que fique o tempo todo no celular, porque não estou dizendo que são todos, mas a maioria ficam lá no celular quando não aprontam outras coisas que a gente sabe de casos cabeludos. Mas, assim, olhar para o que é melhor. Será que a minha mãe vai ter mais qualidade de vida morando aqui numa vida solitária, mesmo que com a família em volta, do que numa casa de repouso? Quantas famílias, às vezes, almoçam, trazem as pessoas, amigos, para almoçar, não sei o quê, e não põem a mãe na mesa para almoçar junto, para comer junto. Por quê? Às vezes não querem passar vergonha, porque a pessoa, às vezes, vai tirar a dentadura, pôr em cima da mesa, ou vai cuspir, ou vai babar. Pode passar mal. Pode passar mal. Então, o que será que é melhor? Não é? Será que não é melhor conviver num ambiente que tenha música, que tenha estímulo, que está todo mundo brincando? E que se acontecer um problema desse vai ser normal, porque vai acontecer do lado também. Tudo vai ter lá se alguém acontecer, lá vai ter alguém para socorrer. Para socorrer. Não é? Então... É isso, é o que, isso que a gente é quebrar fala os muito. paradigmas, né? Quebrar os paradigmas, é o conselho. É isso. E aí, viu, Pablo, deixa eu só te falar, porque assim, é um tema que sempre mexe muito comigo, porque eu vivenciei muitas coisas, né? Então, por exemplo, você falou sobre as casas de cuidado, né? Eu tenho tido muito mais contato, né, com os Estados Unidos recentemente. E lá tem as nursing homes, né? Então, lá já tem condomínios feitos para as pessoas nessa idade. Inclusive, tem condomínios lá que só podem comprar as propriedades ou ser hóspedes se você tiver 60 a mais. E tem alguns lugares lá que, por exemplo, é regra do condomínio que as visitas sejam agendadas. Porque, assim, no momento que eu estou numa casa dessa, as pessoas que estão ali, elas não querem, sei lá, bagunça, não querem. Então, até as visitas são monitoradas. São monitoradas. Então, tem as nursing homes, quer ver, ó, só para não falar besteira, senior living, entendeu? Tem outra aqui, Best Long Term Care Facilities, Orlando Senior Living. Então, assim, são condomínios. E aqui no Brasil agora, eu não vou lembrar, tem, né, Leandro? Eu não vou lembrar qual que é o... Tem fora de São Paulo, Tem fora de São Paulo. Não, mas eu quero dizer assim, agora aqui teve um... Eu não vou lembrar, mas na hora que cortar aqui eu vou pesquisar. Teve um empresário, fugiu o nome, que ele está fazendo apartamentos para este público. Não sabia. Eu vou puxar aqui, foi recentíssimo isso aí. Então, assim, no seu caso, a sua casa já é para uma idade mais avançada, porque é aqueles cuidados mais próximos, e quando você estiver chegando próximo, você pode comprar uma propriedade que tem essas características. Então, aqueles 60 a mais, 55 a mais, 60 a mais. Na hora que você chegar ali nos 75, 80 a mais, aí você tem um cuidado mais próximo. Certo. Mas existem várias. Tem várias categorias, né? Por exemplo, a minha casa tem gente de nível 1, tem 2, tem 3, né? Não tenho ninguém assim que eu possa dizer acamado, né? Tem pessoas que muito pesadas, já não estão mais com aquela locomoção, então o médico não deixa a pessoa ficar muito tempo sentada, então vai para a cama para deitar, muda de decúbito para não causar escaras. Então a gente tem todo esse cuidado, né? Mas assim, depois desse grau que eu trabalho, até esse grau, tem as casas de retaguarda, né? Que aí já é mais cuidados paliativos, aí já é outra história, né? Porque aí já são clínicas mesmo, já é um hospital, digamos assim. Legal, né? Entendi. E como que você gostaria também, Márcia, que o Brasil olhasse para as pessoas idosas nesses próximos anos, né? Você que é uma pessoa que está hoje, principalmente, que cuida muito desse público, como que você gostaria que o Brasil olhasse as políticas públicas, as pessoas? Na atual conjuntura, eu me pergunto, será que estão olhando? Não é? A impressão que dá é que não, né? Não, é que não, né? Esses últimos acontecimentos que estão passando aí nos noticiários não é muito favorável aos idosos, né?
Então, mas eu acho assim que deveria se preocupar um pouquinho mais em termos mais subsídios do governo para que as casas pudessem ter um respiro para poder trabalhar com essas pessoas de uma maneira que não fosse, porque se a gente tivesse subsídio do governo, menores taxas, menores tributos, assim, então eu posso a falar, gente conseguiria que a família não precisasse pagar tanto. Isso não é nenhuma questão de injeção de dinheiro direto. Né? Porque às vezes o poder público pode imaginar isso, não, mas o poder público não pode pôr dinheiro num local privado. Mas você pode fazer uma alíquota de imposto diferenciada. Isso. Né? Um Exatamente. regime de tributação diferenciado. Né? Por exemplo, né, aquela cesta básica que é isenta de impostos, tentar verificar quais aquelas necessidades que o idoso tem para você poder tirar a onerosidade dessa linha de produtos, né, para não se tornar tão onerosos, excessivamente onerosos, né? Então, assim, e aquela coisa, tentar proteger da melhor forma. Mas a melhor proteção, sabe qual que é? É a sua própria. É você se preparar. É verdade. Se você ficar dependendo de governo, se você ficar dependendo de qualquer coisa, então é o que eu falo, é muito melhor você pegar aí durante a sua vidazinha, você deixar de tomar alguma coisa, guardar, fazer uma reserva, entendeu? Às vezes deixar de dar um mimo pro seu filho, porque você vai guardar para sua idade. Exatamente. Porque às vezes tem isso, né? Você quer atender todos os anseios do seu filho e esquece que você vai precisar ter programa financeiramente. Exato. Exatamente. Eu acho que tudo é uma questão de educação. Exatamente. Aliás, falar em educação, eu acho que não tem nada a ver aqui com o assunto, mas é uma dica, né? Eu acho que as escolas deveriam preparar os alunos da educação financeira nas escolas. Total. Com certeza. Sabe? Porque a criança, ela já ia começar a ter embutido isso na cabeça. Isso seria uma coisa muito importante. Com certeza, com Né? certeza. Educação financeira e cívica. Educação cívica. Também. Não, antigamente nós tínhamos, né? Educação moral e cívica. Né? Mas eu acho que tinha que ter. Educação, Deveria porque ter o respeito... continuado. Como é que você vai querer o respeito? Exatamente. Independentemente do que você acredita. Exatamente. Do sexo. Exatamente. Da sua orientação. Não. Você tem que ter respeito. Isso não tem nada a ver. Você tem que respeito pelas instituições, respeito pelas pessoas, respeito. E às vezes a pessoa ela sempre exige muito respeito, mas ela não dá o respeito. Exatamente. Você tem que dar o respeito, exigir o respeito e ser respeitoso com o próximo. Exatamente. Então, se todo mundo conseguir fazer isso, seria maravilhoso. Então, hoje eu vejo muito que o jovem ele perdeu um pouco o respeito, né? O respeito ao professor, ao mestre, o respeito ao mais velho. Exatamente. Parece que é uma coisa que ficou perdida aí no tempo e precisa ser resgatado urgentemente. O chefe dá uma ordem, eu vejo o meu gerente, às vezes ele dá uma ordem, mas por que o senhor falou que não pode tal coisa? Não interessa. O chefe deu aquela ordem, não tem que dar satisfação do que é. Nós sabemos o que é melhor para a empresa e para todos, né? É respeitar. Mas é assim, eles querem se igualar. Né? É verdade. Não quer sem ter o esforço, né? Porque você um dia vai ser um gerente. Mas você tem um caminho a prosseguir. Você tem que olhar aquela pessoa que está num posto de liderança, né? E olhar a história dela. Sim. Ela tem uma história. Ela tem anos. Você precisa respeitar isso. Você pode não concordar. Você pode ter outras opiniões, que é natural. Você pode falar suas opiniões. Mas você tem que respeitar a tomada de decisão, porque a decisão é daquela pessoa. E você tem que respeitar. Tudo parte do pressuposto do respeito. Sim. Eu sempre penso nisso. Verdade. É o respeito. Entendeu? Verdade. É olhar a trajetória do outro e respeitar. Pode pôr seu ponto de vista, o seu diálogo. Não tem problema nenhum. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, ele pensa de outro. E tudo certo. E a gente está aqui juntos. É verdade. Entendeu? Lógico. Só que você tem que respeitar. Sim, com certeza. E o respeito não é imposição. Não. E aí, Márcia, pra gente, qual frase, né, que você define a missão da nossa casa e uma mensagem especial que você poderia deixar, porque para que fique marcado e guardado, porque esse é um podcast que nós fazemos, que você pode deixar até essa mensagem no site, né, como um legado. Então,
Pra posteridade. Pra posteridade. Né? Porque isso vai ficar gravado, vai ficar na rede. Caiu na rede. É peixe. É peixe. É isso aí. Os beijos, né? Beijinho, Carol. Não vou deixar esquecer de novo. Eu já mandei um beijinho, Carol. Bom, gente, a frase que eu sempre digo e reforço muito é: a alegria mora aqui. Ela mora aqui, ela mora na nossa casa, né? É o nosso slogan, né? A alegria mora aqui. E é o que eu peço sempre a Deus, que mantenha a minha saúde, mantenha a minha disposição, porque eu quero continuar com esse meu trabalho ainda por muitos anos. E dar um recado para você que está aí sentadinho, que está possivelmente vendo esse podcast, não pense duas vezes, não. Traga sua mãe, traga sua tia, traga sua avó para ser feliz conosco. Venha participar da nossa família. Tá? É isso que eu acho. Maravilha. É isso aí, maravilhoso. Maravilha. Muito bom. Puxa, obrigado, Márcia, de coração, por você estar aqui com a gente. Foi que nem nós falamos no começo, cada pessoa aqui que vem é muito especial, porque é um podcast feito com muito amor, com muito carinho, e só de vocês estarem aqui, é um trabalho que nós estamos fazendo que nem falo, semeando experiência, que é como se fosse uma pequena plantinha que ela vai crescer, e eu tenho certeza que esses assuntos vão chegar ao máximo de pessoas possíveis. Não sabemos em que momento, mas as redes sociais estão aí. É uma troca, né? Existem tantos vídeos, tantas coisas que, sei lá, criam uma repercussão lá na frente, mas em algum momento eu acredito que o Senhor ele vai colocar no coração de uma pessoa e com certeza vai ser tocada. Tem tudo para aquecer. Exatamente. Foi maravilhoso esse projeto. E muito obrigado pelo tempo, que eu sei que o tempo hoje é tão complicado, né? Muito mas gostoso, muito bom. Muito prazeroso mesmo. Essa doação do seu tempo para nós. Muito prazeroso. Maravilha. Obrigado mesmo. E, gente, obrigado. Curte o nosso canal, compartilha, se inscreva. Sininho. Assistem os próximos episódios, que serão episódios maravilhosos. E agradeço por você estar aqui com a gente. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.